portanto, na área, o que é que havia. E reparei que, apesar de haver psicólogos a trabalhar aqui na área, não havia nenhuma clínica especializada em psicoterapia, precisamente. E então eu achei que podíamos fazer a diferença. Portanto, a Psilores nasce assim, em 2012. Eu começo a trabalhar, inicialmente era um consultório só meu, rapidamente eu comecei a não conseguir dar resposta aos pedidos e fomos crescendo e ao fim de 1 ano, 2 anos, já tinha 2 colegas a trabalhar comigo, 2 colaboradoras também psicoterapeutas e neste momento, portanto, entretanto mudámos para instalações novas em 2015, portanto, e nós neste momento temos um consultório já de uma dimensão razoável, com 3 salas de consulta, sala de espera, e portanto e somos 5 colegas, em que temos um dos colegas é especialista em psicoterapia portanto, terapia de casal e familiar, portanto, que é uma outra área dentro da psicoterapia de especialidade. Temos uma outra colega que faz avaliação psicológica, sobretudo com crianças, na área da dislexia, das dificuldades de aprendizagem. E depois temos, portanto, eu e outras 2 colegas que somos psicoterapeutas psicanalíticas e eu também, portanto, com mais a especialidade de psicanálise. Sim. Portanto, temos já uma equipa robusta, digamos assim, fazemos reuniões periodicamente de intervisão, de articulação, portanto trabalhamos muito bem, somos uma equipa muito, penso eu, que funciona muito bem e que temos muito prazer naquilo que fazemos. E o feedback que temos das pessoas também é bom, cada vez mais nos aparecem pessoas que vêm encaminhadas por outras pessoas, famílias que seguimos, por exemplo, o irmão e que depois, 2 anos mais tarde ou 3 anos mais tarde, vem um outro familiar ou um primo, ou também ser seguido porque ficaram satisfeitos com o nosso trabalho. E isso, portanto, é um sinal de que o nosso crescimento é sustentado e está a ir no bom caminho. Doutora, pelo que tem estado a mencionar, já houve uma necessidade de mudarem de instalações, não é? E já tem uma boa equipa também a trabalhar consigo. Cada vez mais as pessoas procuram este tipo de consulta, de psicologia, de psicoterapia, perdão. Sim. Procuram, tem havido um maior número? Sem dúvida, sem dúvida. Quando eu comecei a trabalhar há 20 anos, 19 anos atrás, não posso dizer 20, estou a arredondar, mas está quase nos 20. Mas há 18, 19 anos atrás, portanto, e aqui estou a falar em Lisboa, portanto, também, há aqui também às vezes questões também de área, portanto, não podemos generalizar, mas em Lisboa, e há 18, 19 anos, aquilo que eu sentia que era mais comum aparecer era psicopatologia mais pesada, era pessoas com problemas mais graves, pessoas com problemas com histórias já muito antigas, raízes mais profundas e coisas mais pesadas, digamos assim. Hoje em dia, e já dá se calhar há uns 7, 8, 9 anos para cá, eu sinto que cada vez mais é aquela pessoa dentro de um espectro normal, normativo, que procura ajuda. E que procura ajuda por situações, muitas vezes, de problemas reativos. Por um luto, por uma perda, uma separação, por dificuldades em lidar com um filho, por um filho que está com uma dificuldade. Ou seja, são situações pessoas muito mais dentro de um espectro normativo que procuram ajuda e que são as tais pessoas que se calhar há 20 anos não procuravam ajuda. Exato. Eram só mesmo aqueles casos que já estavam num nível de sofrimento tão grande que tinham mesmo que procurar ajuda. E muitas vezes eram os psiquiatras. Primeiro procuravam os psiquiatras e eram os psiquiatras que nos enviavam, primeiro medicavam e que depois nos enviavam. Portanto, vinham já da psiquiatria. Hoje em dia, são poucos os casos que eu tenho que são acompanhados psiquiatricamente. São poucos, se calhar contam-se pelos dedos das mãos. Portanto, a maior parte das pessoas são pessoas que nem sequer têm necessidade de recorrer a psicofármacos, que só com o tratamento psicoterapêutico conseguem superar as dificuldades. Isso também nos quer dizer algo, que as pessoas hoje em dia não se estão a fechar tanto. Não. Assim que sentem a necessidade de algo, elas procuram logo ajuda. E isso
é uma maneira muito boa de ajudar, porque as pessoas assim também não ficam presas, como a doutora diz, anos e anos e anos, e aquilo ao longo dos anos, sim, aí em vez de ser uma coisinha pequenina, vai crescendo uma bola de neve. Vai sendo um monstro. Ao fim de uns anos será um monstro e será mais complicado de tratar. Sim, eu sinto que as pessoas estão cada vez mais atentas. Eu acho que todas estas mudanças dos últimos anos, até a própria internet, a forma como a internet nos abriu ao mundo e como é fácil ir ao Google pesquisar as coisas, aparece-nos muito as pessoas, até mesmo jovens, que dizem que foram ao Google pesquisar e eu tenho ataques de pânico, eu tenho fobia social, eles vêm já com o diagnóstico. Conseguem identificar. Porque tiveram curiosidade, perceberam que havia sinais que não estavam bem neles, perceberam que aquilo correspondia a qualquer coisa, foram ao Google, colocaram aquilo que acharam que eram os sintomas e perceberam que muitas vezes o diagnóstico não é exatamente aquilo que às vezes as pessoas pensam que têm, mas eles percebem que há qualquer coisa ali. Adiantaram-se e foram tentar perceber o que é que se está a passar. Exatamente, coisa que se calhar há 15 anos atrás não havia uma internet assim para procurar e as pessoas tinham vergonha de falar, achavam ainda um bocadinho que o psicólogo... Sim, porque havia esse papel, não é? Que antigamente os psicólogos era para, desculpa a expressão, mas para os malucos. Exatamente, sobretudo naquelas gerações mais antigas e às vezes, não é? Mais para trás era uma coisa estigmatizada, não é? Exatamente. Doutora, está a falar dos jovens, então, vocês na Psiolores, vocês têm consultas não só para os adultos, mas também têm consultas para a fase do jovem? Sim, e para crianças. E para as crianças. A partir dos 4 anos. A partir dos 4 anos. Sim. Dos 4 anos, portanto, até aos 4 anos, existe uma área de especialização e nós não temos na nossa clínica ninguém que seja especializado em idades tão precoces. Portanto, aí é necessário recorrer a colegas que sejam especializados nessa área mais precoce do desenvolvimento. Portanto, nós atendemos a partir dos 4 anos de idade. Muito bem. Aí, mais ou menos, para quem está a ver-nos, não é? Nós estamos a ser assistidos por todas as faixas etárias. A criança não, porque a criança isto passa-lhe tudo ao lado, não é? Pronto, quer dizer, mais ou menos. Pronto, mas serão acompanhados, os pais é que vão ver se realmente precisam de ir ou não. Mas para a fase ali do jovem, doutora, vocês como é que classificam? As crianças, a consulta da criança vai dos 4 até que idade? Que é para que o jovem também possa entender a partir de que idade é que ele tem essa consulta para ele específica. Isto não é assim, não é uma linha muito, não é uma linha muito rígida, porque depende também um bocadinho da maturidade, porque nós temos crianças, se calhar, pronto, até aos 10 anos, é mais ou menos consensual que é uma criança. Mas depois há ali miúdos que com 11 anos já têm muita maturidade e que já são capazes de entrar e se sentar à nossa frente, como nós estamos aqui, e usar a poltrona para se sentar como adulto e que querer conversar connosco. E temos outros miúdos de 11 anos que querem ir para o chão e vão buscar a caixinha para brincar e usar os carrinhos ou usar as bonecas. Portanto, depende muito da maturidade. Só quando chegam lá é que os doutores podem analisar a situação. Exatamente. Muito bem. Exatamente. Depois, em termos depois do método, e aqui se calhar pode fazer sentido explicar um bocadinho o que é que isto implica em termos do método. A partir de uma certa idade, quando já é claramente jovem, adolescente jovem, portanto, não faz muito sentido os pais entrarem. Porquê? Porque as questões do sigilo já começam a ter muita importância para o jovem. Primeiro porque ele já sabe explicar bem o seu problema e depois porque ele já não quer que o pai seja muito, digamos assim, colocado ao barulho, como se costuma dizer, não é? Portanto, porque pode ter o seu segredo, pode haver coisas que não quer partilhar e, portanto, aí nós temos que ter um pouco o cuidado de explicar aos pais que é importante que realmente que o jovem entre sozinho e que qualquer coisa que os pais possam querer dizer terá que ser na presença do jovem. Portanto, não pode haver comunicação com os familiares na ausência do jovem, porque isso iria quebrar irremediavelmente a confiança do jovem e ia deitar abaixo o trabalho que iria estar a ser construído. Pronto. Isto quando é claramente já um adolescente. Quando se trata de uma criança, claramente criança, o que nós fazemos é, primeiro, chamamos os pais à consulta, portanto, sem a criança,
para podermos conversar à vontade com os pais sobre todo o processo, até mesmo antes do nascimento da criança, não é? Como é que aquela criança nasceu na mente dos próprios pais, se foi planeada, se não foi. Foi gerada também. Exatamente, a gravidez, o desenvolvimento. E podemos estar à vontade e a criança não... Portanto, porque há crianças que até são capazes de estar ali a fazer um desenho, mas há outras que são apelativas e, portanto, para podermos estar mais à vontade, gostamos de ter só os pais. E depois, numa segunda consulta, então, é que vem a criança já e é a criança, então, que entra na consulta e que se inicia o processo de avaliação. Habitualmente, nessa primeira consulta, a criança é avaliada só na relação e depois, numa consulta seguinte, é avaliada através de exame psicológico. Portanto, nós temos uma bateria de exame psicológico que utilizamos em função de a problemática ser mais ao nível da personalidade ou mais a nível cognitivo. Se for mais ao nível da personalidade, por exemplo, se forem questões ao nível do comportamento, da criança ter questões, por exemplo, de gestão da agressividade na escola, ou de birras, ou na relação com os pais. Portanto, se for uma coisa que nós vemos que é do foro emocional, normalmente nós fazemos uma bateria de testes mais do foro emocional, que habitualmente dura uma consulta. E a partir daí devolvemos o resultado aos pais e partimos para o tratamento propriamente dito. Se a queixa for mais do foro cognitivo, houver uma suspeita de uma dislexia, dificuldades de aprendizagem, então temos que usar uma bateria de testes mais, mais complexa, que habitualmente dura já várias sessões. Portanto, implica testes de atenção, testes de concentração, portanto, e é uma bateria um bocadinho mais longa porque implica um despiste, temos que ser muito pormenorizados, e que é a doutora Sandra, a nossa colega, que é especialista nesta área, que trabalha há muitos anos nesta área, e implica um despiste muito pormenorizado para ver exatamente onde é que está a questão a nível cognitivo da criança. Em relação aos jovens, quais são as situações, a necessidade de eles procurarem um psicólogo? Ou um psicoterapeuta, sim, não é? As mais comuns. Sim, as mais comuns nos jovens. Olha, as que têm aparecido mais são as questões dos relacionamentos. É uma chatice, não é? Isto dos relacionamentos é uma chatice, doutora. Os jovens estão, portanto, as relações estão a ser, porque eu acho que estas questões das redes sociais vêm criar aqui uma dificuldade acrescida para os jovens. Lá está, são boas para umas coisas, mas para outras depois só vieram atrapalhar. Veio criar uma exposição que veio complexificar muitas coisas. Porque depois é o Facebook, porque depois vê-se se o namorado pôs like, houve alguma rapariga que pôs like nos posts do namorado, ou se o namorado pôs like nos posts de uma rapariga, ou se depois... Portanto, há toda uma exposição que antigamente não havia, não é? Portanto, e essa exposição abre ao ciúme, abre até à humilhação, não é? Porque às vezes a própria namorada, digamos assim, a jovem, pode até nem se preocupar muito, mas depois há a amiga que a pica e que diz: olha, estás a ver, eu pus um like no post da não sei quantas e tu não te preocupas com isso. Portanto, há questões de humilhação, de ciúme, que são muito portanto, inflacionadas com esta questão das redes sociais. Já para não falar depois das questões do bullying também, através das redes sociais, que é muito, começa a ser muito preocupante também, e que também é uma situação que também faz com que muitos jovens procurem ajuda, porque têm muita dificuldade em lidar, porque o bullying na gestão do espaço escolar já não é fácil, não é? Mas, quer dizer, portanto, estamos a falar de uma turma, não é? Por exemplo, a nível de uma centena de miúdos, torna-se muito mais complicado. Sim, claro. Torna-se quase incontrolável, não é? Muito bem.